tom cardápio. Mostra interesse na cultura deles, na Rakia é uma bebida. você vai pagar por tanto que você rodou. Oi! A gente vai falar sobre algumas curiosidades que a gente observou na Croácia. Algumas coisas que eu observei e outras coisas que o Máximo comentou comigo. Eu escrevi e ele vai falar junto comigo. Ele não fala português, ele tá aprendendo, então ele vai ler e eu vou falar as coisas que a gente comentou. Então a primeira delas que eu gostaria de falar é sobre nunca chame um croata de sérbio. E não fale sobre a Sérvia com eles, porque eles tiveram um histórico de guerra muito grande, de muitos conflitos, então eles têm uma rixa bastante grande entre eles, e quando a gente fala sobre a Sérvia, sobre a guerra, ou chama eles de sérvios, a gente ofende, então cria uma certa situação desconfortável na relação. Então evite esse assunto para que você não ganhe nenhuma rejeição quando você estiver dentro do país. Não procura por leite condensado nos mercados. Eles não têm maioria de croatas, nem conhecem. Eles utilizam outras coisas para fazer sobremesas. Se você for dirigir na Croácia, preste atenção nos pedágios. Eles têm um sistema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então você vai retirar um código de praça em uma das praças de pedágio e aí na outra, quando você for sair daquela praça, você vai pagar por tanto que você rodou. Então se você sai 50 km depois é um preço, se você sai depois é outro preço. Não perca esse código porque vai dar confusão, e também tenha sempre dinheiro em espécie com você, porque eles aceitam cartão, mas às vezes a máquina está com problema e aí você vai ter muita dificuldade. Nas grandes praças de pedágio ainda é mais complicado, porque eles têm caixas específicos para dinheiro, para cartão, para automático, para carros, para caminhões. Então já leia com antecedência qual que é a faixa que você vai estar e já se direcione para que depois, quando você chegue perto, você não se confunda e cause ali um transtorno no trânsito. Praveráquia é um bar ou restaurante. Você mostrar interesse na cultura deles é para amigos. Rakia é uma bebida típica croata que eles sempre compartilham e temos orgulho de ser na Croácia. É tipo brasileiro com caipirinha. A maioria dos croatas, eles falam inglês, principalmente os mais novos. Porém, se você for visitar o país deles, aprenda algumas palavras em croata. Você não precisa aprender a língua, mas se você aprender algumas palavras e você falar para eles essas palavras, eles vão te acolher de uma forma diferente, porque eles vão sentir que você mostrou interesse na cultura deles, na língua deles e em estar em contato. Então aprenda um obrigado, um oi, um bom dia, um por favor, palavras bem simples, porque a língua é realmente muito complexa de aprender. Então se você não vai ficar no país, não vai morar no país, não vai ter muito contato com eles, né, talvez não valha a pena você investir muito tempo tentando aprender a língua. Mas coisas básicas do dia a dia vai te colocar mais próximo deles, vale super a pena, deixa eles felizes e vai facilitar a relação de você com essas pessoas maravilhosas. Eles tomam café se tiver a chance de conversar com algum croata, chame para tomar café, eles amam. Quando você for em restaurantes, acostume-se com os garçons perguntando qual sopa você quer de entrada. A Croácia tem por hábito, por cultura, por tradicional, ter uma sopa como prato de entrada antes dos pratos principais. Isso nos restaurantes e em casa também. Então, teve vezes que eu fui que até mesmo antes da pizza eles serviram uma sopinha. E quando eu falo sopa, não é tipo a sopa do Brasil que vem um monte de coisa dentro, que pra eles é um creme. A sopa deles é tipo assim, um pedacinho de galinha cozido numa água com tempero e uma cenoura. É só uma aguinha temperada. Mas é muito tradicional para eles, então nos restaurantes todos os menus vão ter como entrada sopa. Você não é obrigado a pedir, mas como eu já tinha falado em outros momentos, quando você pede
E quando você tenta participar da cultura deles, tenta viver esse costume deles, você mostra interesse na cultura e facilita para que você se aproxime deles, mostre respeito. Certifique-se de que você escolheu um restaurante e café onde as pessoas não fumam no ambiente interno. Elas fumam bastante e fumam todo lugar, inclusive dentro dos lugares. Outra coisa, evite falar de guerras com eles. O país deles é um país que vem atravessando muitas guerras ao longo do tempo, então são já coisas de milênios que eles vêm enfrentando. Então o país traz uma consciência, traz uma cultura histórica muito grande em relação à guerra, uma carga de sofrimento muito grande. Então, e eles também foram moldados, modificados através desse sofrimento que essas guerras foram trazendo. Então eles têm uma opinião própria que foi transformada pelo sofrimento, que é completamente diferente da nossa, na maioria dos casos. Então evite, porque vai gerar conflito. Você não vai concordar com muitas coisas que eles pensam e não precisa, não deve concordar, mas respeite o lado deles, porque eles têm toda uma carga de sofrimento que não cabe a nós julgarmos. Então evite, simplesmente evite falar de guerra, né? A gente vem de uma outra cultura, a gente tem uma outra mentalidade. Não quer dizer que todos eles têm a mesma opinião em relação a guerras, aos conflitos, aos países, mas principalmente os mais antigos, eles têm uma opinião bem formada, bem rígida, é difícil de conversar, então a melhor coisa a fazer é não falar sobre, que você vai evitar conflito, vai evitar um momento desconfortável. Se elas souberem que você é brasileiro, elas vão fazer de futebol. Para elas ganhar do Brasil, foi um marco histórico. Não vá em restaurante que tem cardápio em alemão. São restaurantes caros e direcionados ao turista europeu, principalmente da Alemanha. Procura restaurantes locais que, além dos preços, serão justos à sua experiência com a cultura local será mais genuína. Então, uma coisa muito importante, independente do país que você vai viajar, da cultura, da língua, é sempre respeite o lugar que você está indo. Você não precisa falar a língua, você não precisa gostar da comida, e se você quiser, você não precisa nem provar a comida, mas você precisa respeitar o lugar que você está indo. E os croatas, eles são um povo muito acolhedor, muito comunicativo. Eu acho que, inclusive, eles são muito parecidos com o brasileiro nesse quesito. Só que respeite a cultura deles, respeite a história deles e tente entender como que a história deles foi construída, como que o povo foi construído. E assim facilita para que você tenha uma boa relação e para que você tenha uma experiência muito genuína quando você viaja para o país, que é um país incrível, com uma cultura maravilhosa, com histórias maravilhosas. E é um país onde a gente pode aprender muito sobre cultura, sobre ser humano, sobre vida, sobre natureza. Tchau, gente. Tchau, gente!